Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje tem assunto sério aqui no canal para quem tem filhos pequenos, está passando ou ainda vai passar pela fase dos 2 aninhos, mais conhecida como Terrible 2. Continue assistindo que nós vamos falar sobre birras, como lidar com as birras e outras coisinhas mais. Vem comigo! Gente, eu fiz uma enquete lá no Instagram convidando vocês a me falarem dos assuntos que vocês mais queriam ouvir aqui no canal daqui pra frente e anotei todas as sugestões e um dos vídeos mais pedidos foi falando sobre como lidar com as birras, a fase dos 2 aninhos, dos Terrible 2. Bom, quem é mãe sabe de fato que essa fase existe, que isso não é mito, que os Terrible 2, essa fase dos 2 aninhos do bebê, ela é bem complicada de lidar porque a gente estava acostumada com aquele bebê bonzinho, que dava gargalhada, que abraçava, que fazia carinho, e do nada o seu filho se transforma num mini adolescente que tem vontade própria, que se joga no chão, que faz birra, que grita, que chora por qualquer coisinha, que não obedece o que você fala, que parece que não entende nada que você diz e faz tudo ao contrário. Por isso que essa fase tem esse nome de Terrible 2, terríveis 2 anos, ou adolescência do bebê. Porque é uma fase que a criança começa a contestar as coisas, que ela começa a mostrar que ela tem vontade própria, e isso gera conflito com os pais, gera constrangimento, porque muitas vezes, ou na maioria das vezes, as crianças fazem isso em público. Então às vezes você tá num mercado, a criança pede uma coisa e você fala que não, ela se joga no chão, começa a gritar, começa a chorar, espernear como se o mundo fosse acabar, e você se sente perdido, se sente envergonhado, parece que todo mundo ao redor tá te julgando, e estão te julgando de fato, porque eu me lembro muito bem que quando eu não era mãe, eu julgava crianças que faziam isso no mercado, palmas pra mim. E hoje em dia, quando eu vejo isso acontecer, eu penso, nossa, tadinha daquela mãe, já passei por isso também. E ainda passo, né? Porque a Melissa ainda, hoje em dia, ainda dá umas crises, claro que é muito mais raro, mas a gente começa a ter mais empatia pelas outras mães e a gente entende que essa fase é normal e todas as crianças vão passar por isso. É muito difícil uma criança passar por essa fase super tranquila e os pais falarem que nem repararam nenhuma diferença, porque realmente é uma fase que acontece. E isso faz parte do amadurecimento do cérebro do bebê. É como se o cérebro dele ainda não tivesse 100% formado. Então os neurônios, toda parte do cérebro ainda está em desenvolvimento. Então, quando a criança é contrariada ou quando ela não sabe lidar com alguma coisa, ela meio que entra em pânico, o cérebro dela dá uma bugada, sabe? Aí ela começa a surtar, começa a gritar, porque ela não tem controle das emoções. Ela não sabe controlar as emoções como a gente. Nós somos adultos, nós já aprendemos, já passamos por isso. Mas o cérebro dos bebês ainda está em desenvolvimento. E isso é muito importante você entender isso para você saber como lidar com as birras, como lidar com essa parte. Tenha sempre em mente que isso faz parte, que o seu filho ele não tá te provocando, ele não tá fazendo isso porque ele quer bater de frente com você, te desafiar. Muitas vezes ele não tem controle do que ele tá fazendo, ele nem entende por que ele tá fazendo aquilo, ele simplesmente faz porque ele não tem controle, ele ainda tá aprendendo a lidar com a vida. Você vai começar a educação do seu filho nessa fase. Geralmente essa fase dos 2 aninhos é quando a gente começa de fato a educação das crianças, que elas começam a entender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Outra explicação também que eu li a respeito é que até os 2 aninhos a criança ela é mais dependente, ela não sabe comer sozinha, ela não sabe falar direito, e a partir do momento que ela vai começando a adquirir certa independência e começa a lidar com frustrações, lidar com o não, ela começa a se ver perdida, e aí ela também não sabe lidar com isso, e por isso que ela chora, que ela grita, enfim. Tem algumas explicações sobre isso. É bem importante, se você estiver passando por essa fase, ler bastante para você entender de fato o que acontece e conseguir respirar, contar até 10 para passar por essa fase de uma forma mais tranquila, mais calma. Não sei se isso é possível 100%, porque acho que todas as mães dão uma surtada nessa fase também. É importante falar que essa fase não começa necessariamente cravadinho ali nos 2 anos. No caso da Melissa, eu comecei a perceber tudo isso quando ela tinha 1 ano e 3 meses, 1 ano e meio. Eu já senti tudo isso
que falam sobre os Terrible Two, sobre os 2 aninhos. Ela já começou a fazer birra, já começou a me desafiar, já começava a gritar, chorar, espernear. Então, no caso da Melissa, isso começou muito antes dos 2 anos. Com 1 ano e meio ela já estava a todo vapor aqui, a gente já estava nessa crise. Então não necessariamente aos 2 anos, pode ser que até o seu filho tenha isso um pouquinho depois, não sei. Com a Melissa começou com 1 ano e meio. A Melissa sempre foi um bebê bravinho, desde que ela nasceu, desde recém-nascida ela chorava bastante, sempre foi bem bravinha, mas tudo se intensificou de um jeito gigantesco quando ela fez 1 ano e meio. Então, tudo que ela chorava em triplo, em quádruplo, e fazia escândalo. Parece que tudo que eu falava, ela queria fazer ao contrário. Eu falava, Melissa, não faz isso. Ela ia lá e fazia, sabe? Outra coisa também, parece que ela não me ouvia. Parece que eu falava com ela e ela não me ouvia. Ela continuava chorando, berrando, esperneando. Não adiantava se eu falasse alto, se eu falasse calminha, não adiantava. Tinha horas que ela não me ouvia de jeito nenhum. E muitas vezes ela ouvia, mas parece que não entendia o que eu tava falando, não compreendia muito bem e ficava perdida naquela situação. A Melissa nunca foi de se jogar no chão pra fazer birra, mas o que ela fazia era chorar muito alto e berrar e gritar, sabe? E, sei lá, fazer escândalo. Ela não se jogava no chão, aconteceu pouquíssimas vezes, mas chorar, gritar, espernear, ela fazia bastante. E como eu falei pra vocês, a pior parte de quando isso acontece, quando a gente tá num local público ou na casa de parentes, que às vezes é pior ainda, porque aí a gente tem que lidar com a situação de uma forma mais madura possível pra conseguir contornar aquilo, né? Principalmente na casa dos avós, que a gente não quer brigar muito com as crianças perto dos avós, né? Pra não causar constrangimento, mas ao mesmo tempo a gente tem que educar, tem que fazer a nossa parte, então é bem difícil. Muitas vezes acontecia quando eu tava no mercado, quando eu tava no shopping. Não tem hora e não tem lugar, porque às vezes a criança tá super tranquila, brincando, e uma coisinha se transforma num furacão e ela surta e começa uma crise e você tem que lidar com aquilo naquele momento. E eu recebo muitas mensagens de mães desesperadas, desestruturadas, passando por essa fase, falando, pelo amor de Deus, me ajuda, como que você fez pra lidar com as birras da Melissa, como que você tem tanta paciência? Eu conto ou você conta? Bom, então vamos lá. Eu vou ser o mais sincera possível nesse vídeo. Eu não vou ser nada politicamente correta, nada do que tá 100% escrito nos livros. Eu vou contar pra vocês o que eu fiz, o que deu certo e o que não deu. Bom, a primeira coisa que eu tenho pra falar sobre essa fase das birras, como lidar com isso, é: tenha muita paciência. Procure exercitar ao máximo a sua paciência, porque você vai precisar dela demais. Não é fácil, gente, não é fácil, porque mesmo a gente sabendo que isso faz parte do desenvolvimento do bebê, é muito difícil ter paciência. Pelo menos pra mim, eu não tenho muita paciência, sabe? Então eu tive que exercitar muito a minha paciência nessa fase. Num momento de crise, quando seu filho tá gritando, esperneando, se jogando no chão, é muito difícil você não levar isso pro lado pessoal, parece que ele tá fazendo isso com você. Então tenha em mente também que isso não é pessoal, que ele não está fazendo isso pra você, ele está apenas crescendo e se desenvolvendo, como eu já falei pra vocês. Tenta se lembrar disso, faz parte, seu filho precisa que você seja o adulto da relação, entendeu? Ele precisa que você mantenha calma, ele precisa que você saiba direcionar ele nesse momento de crise, porque ele não sabe o que fazer, ele não sabe lidar com isso. Ok, mas aí tá, a crise tá lá acontecendo, a birra tá a todo vapor. Você tem basicamente 2 caminhos para você seguir. E eu já segui esses 2 caminhos diversas vezes, dependendo da situação. Você vai avaliar o que deve ser feito a cada momento, tá? Um desses caminhos, que é um caminho clássico, é aquela cena clássica, gente, que você vê uma criança chorando, esperneando, fazendo o maior auê, e um pai andando com cara de paisagem, como se nada tivesse acontecendo. Muitas vezes as pessoas ao redor olhando feio, e o pai lá, simplesmente esperando a criança parar de chorar. Quem nunca ignorou uma crise, ignorou uma birra, esperou passar? Eu já fiz isso diversas vezes. Muitas vezes isso resolvia, óbvio, passava vergonha,
olhavam feio, tudo isso que eu já falei pra vocês. As pessoas vão julgar, gente, não tem como as pessoas não julgarem. Nós também já julgamos, admitam. Mas muitas vezes, dependendo da situação, eu achava que ignorar, não dar atenção pra birra, era o melhor a se fazer. E muitas vezes isso resolvia. Porém, tem vezes também que isso não resolve. E aí você percebe que ignorar não vai adiantar e você tem que tomar alguma atitude diferente. Isso nos leva à segunda opção, ao segundo caminho, que é intervir de fato naquilo. Você não vai ficar parada, você vai fazer alguma coisa. E que coisas eu fazia no momento da birra? Bom, nesse momento a gente tem algumas opções, algumas cartas na manga para conseguir lidar com essa situação, mas sempre a primeira coisa que eu fazia, que eu tentava, era me abaixar para conversar com a Melissa, ficar na altura dela, olhando no olho dela, tentando falar de uma forma calma, de uma forma compreensiva. Filha, eu sei que você tá chateada com isso. Enfim, dependendo da situação que estava acontecendo ali no momento, eu tentava me colocar à disposição dela, no sentido de, filha, eu entendo o que tá acontecendo, eu entendo que você tá chateada, eu entendo isso, sabe? Mas você não pode fazer isso, você não pode gritar, você não pode se jogar no chão, isso é muito feio, a mamãe não gosta disso. Então, ao mesmo tempo que você tá dando apoio, tá demonstrando que você entende, que você se interessa, que você tem empatia pelo que ela tá passando, você tem que dar a direção do que deve ser feito ou do que não está sendo feito corretamente. Você vai tentar equilibrar uma balança de amor e correção, sabe? É isso que eu tentava fazer. Bom, mas como eu falei pra vocês, tinha muitas vezes também que a Melissa não queria saber, que ela parecia que não estava ouvindo o que eu estava falando, que eu falava com ela, ela gritava mais alto ainda e me desafiava. E aí, o que que acontecia, gente? Eu tomava outra atitude que também era maravilhosa e muitas vezes também resolvia, que era o castigo. Sim, e muitas vezes esse castigo, ele pode ser aquele método da Super Nanny, sabe, gente? Maravilhoso esse método, super funcionava com a Melissa. Então eu me abaixava, falava com ela, explicava o que ela estava fazendo de errado e falava, se você fizer de novo, você vai ficar de castigo. Ou, se você não parar de chorar, você vai ficar de castigo. E aí ela continuava e continuava, e aí eu pegava, colocava ela sentadinha no chão, sempre no chão, sentadinha, e falava que ela ia ficar de castigo, saía e deixava os minutinhos lá que a Super Nanny fala, de acordo com a idade, então geralmente eram 2 minutinhos que eu deixava. E aí acabava os 2 minutinhos, eu ia lá, abaixava de novo, falava, filha, você tá aqui por isso, isso e isso, e muitas vezes ela entendia logo de primeira, aí ela já pedia desculpa pra mim, eu falava que ela tinha que pedir desculpa, ela pedia desculpa, me abraçava, não se falava mais no assunto, beleza, resolvido. Mas algumas vezes a gente reparava que com a Melissa isso precisava ser repetido. Por exemplo, ela saía do castigo, pedia desculpa, e aí 2 minutos depois ela já estava surtando de novo, e aí o que que a gente fazia? Pegava ela de novo, colocava ela no castigo de novo, explicava por que que ela estava de castigo, saía e deixava ela lá surtando, chorando. Quando ela se acalmava, quando dava os 2 minutinhos, a gente voltava lá. Às vezes resolvia, às vezes não resolvia. Então teve vezes, gente, que a gente teve que colocar a Melissa de castigo umas 4 vezes seguidas. E eu sei que é difícil, eu sei que cansa, que a gente perde tempo com isso, perde tempo porque não é um tempo perdido, é um tempo que você está investindo na educação do seu filho. Mas muitas vezes isso cansa e a gente acaba desistindo. É muito importante não desistir, tá? E isso eu posso falar pra vocês com todas as letras, porque muitas vezes eu tive que colocar a Melissa 3, 4 vezes no cantinho lá pra pensar, e só na 4ª, 5ª vez que resolvia. Mas eu percebia que quando resolvia, resolvia mesmo, sabe? Era muito difícil ela cair naquele erro de novo, ou voltar pro cantinho por causa do mesmo motivo, porque parece que ela entendia que aquela correção tinha surtido efeito nela. Porque ela não queria ficar ali parada chorando, ela percebia que aquilo era só prejuízo pra ela. Ela percebia que ela queria estar brincando, que ela queria estar fazendo as outras coisas e que ficar ali no castigo era muito chato, então pra que ela ia ficar ali? E é isso, as crianças elas não aprendem de primeira, de segunda, de terceira, você vai ter que repetir muitas e muitas e muitas vezes. A educação é a repetição. As crianças elas vão precisar de muitas vezes passar pelo castigo, passar pela instrução, passar pela conversa, para aprender determinadas coisas. Cada criança tem seu tempo, mas uma coisa é certa, a repetição é que vai fazer o seu filho entender que aquilo é certo, que aquilo é errado, que aquilo pode, que aquilo não pode. Muito raro uma criança aprender logo nas primeiras vezes alguma coisa, então saiba que você vai ter que repetir muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes para o seu filho aprender alguma coisa, aprender o que é certo.
O castigo também pode ser você tirar um brinquedo que a criança gosta muito, falar você não vai mais brincar com esse brinquedo por causa disso e disso você está de castigo. Eu fiz isso muitas e muitas vezes, principalmente quando eu tava assim, no mercado, num local público, que eu não queria deixar ela de castigo no chão, mas eu já deixei, gente. Confesso pra vocês que eu já deixei a Melissa de castigo no chão do mercado, com as pessoas olhando e dane-se, porque eu estava educando minha filha. Mas na maioria das vezes eu tentava outras coisas. Então, por exemplo, se ela tava com um brinquedinho na mão lá no mercado e começava a dar uma birra, o castigo que eu impunha pra ela naquele momento era tirar o brinquedo da mão dela. Deixava ela chorando sem o brinquedo até ela entender que ela tinha que se acalmar. Então, tirar benefícios, né? Tirar uma coisa que a criança goste muito, ou se ela tá assistindo o desenho, desligar o desenho. Isso também costuma resolver bastante, tá, gente? Então, é mais uma opção de castigo e disciplina que a gente pode dar nesse momento. Bom, então vamos lá. A gente já passou pelo caminho de ignorar, fingir que não tá vendo e tudo resolvido, beleza. Já passamos pelo caminho de não resolveu, então vamos conversar, vamos tentar resolver. Não resolveu, já tentamos o castigo, já tentamos tirar brinquedos, já tentamos de tudo. E aí que entra a última das últimas soluções, que pra mim é muito óbvia, que é a palmada, gente. Eu sou super a favor da palmada, quando nada resolve, quando você já tentou de tudo. Não sei nem se eu precisava falar isso aqui, mas vamos falar pra deixar tudo bem claro. Eu não tô incentivando ninguém a bater no filho, a machucar um filho. Eu acho que a palmada, ela tem que ser uma forma de correção com amor, sabe? Tem muitas pessoas que não admitem isso, que falam que não tem como você estar corrigindo com amor batendo, mas eu acho que a palmada muitas vezes cabe sim, e você pode ser livre para não concordar comigo, isso é muito óbvio, né? Você não precisa concordar. Se você é 100% a favor da disciplina positiva, ok, faça o que você achar melhor com seu filho. Mas no meu caso, no caso da Melissa, muitas vezes a palmada é o que resolve e é o que eu recorro, tá? Eu acho que nessa fase que ela tinha 2 aninhos, que estava começando essa crise dos 2 anos, eu tinha bem menos paciência, eu acabava batendo nela mais vezes, muitas vezes eu me arrependia, então eu comecei a criar uma certa maturidade materna, digamos assim, saber o momento certo em que isso se encaixava e o momento que isso só ia atrapalhar, sabe? E é uma coisa que você vai adquirindo com o tempo, eu acredito. Mas hoje em dia é muito difícil, depois que a Melissa fez 3 aninhos, que passou por essa turbulência toda de birras e tudo mais, quando ela tem crises, quando ela dá os pitis dela lá e me desobedece, eu consigo muito mais conversar com ela, explicar. O castigo, ainda recorro bastante ao castigo, tirar brinquedo dela, e isso tem funcionado bastante. É muito difícil eu sentir a necessidade de dar a palmadinha nela, sabe? E saiba que muitas vezes eu também não sei o que fazer. Tudo isso que eu falei pra vocês foi o conjunto de coisas que eu fui fazendo, observando o que deu certo, o que não deu aqui em casa, e tô dividindo a minha experiência com vocês. Já faz muito tempo que vocês vêm pedindo esse vídeo, eu demorei muito pra gravar, agora a Melissa ela tá com 3 anos e meio. E eu só me senti preparada também pra falar sobre esse assunto depois que ela fez 3 aninhos, que foi quando eu senti que de fato... ufa, poeira baixou, sabe? Com 3 aninhos parece que é outra criança, gente. Então tenho esperança porque vai passar essa fase. É uma fase difícil, mas ela passa. E quando passou, eu senti que eu tinha o que dividir com vocês e por isso que eu tô aqui gravando esse vídeo hoje. Espero que ajude vocês a passarem por essa fase, vocês que estão passando ou vocês que ainda vão passar. Compartilhe esse vídeo também com o máximo de pessoas que você puder, que estiverem passando por essa fase, com suas amigas, primas, enfim. Espero que esse vídeo seja útil para bastante gente. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like para me ajudar na divulgação e se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos. Me siga também nas redes sociais, lá no Instagram a gente consegue ficar bem mais pertinho, nos stories, nos posts. Então esse daqui é o meu Instagram e o Instagram da Cromossomo Store, que é a minha loja de quadrinhos infantis. E é isso, pessoal. Até a próxima!